Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje nós temos um vídeo muito especial aqui. Eu vou falar sobre leituras de 2023, fazer um balanço do meu ano de 2023, falando com vocês sobre sentimentos, reflexões, percepções, um pouco sobre tudo, né, que eu pude sentir, pensar no ano passado, como foi este ano para mim, e também falarei sobre metas, sobre expectativas, esperas, desejos para este ano que começa agora, 2024. Então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para este vídeo de balanço e metas de 2023 e 2024. Um vídeo que eu espero ser muito interessante para vocês, que eu faço todos os anos, por enquanto é uma tradição aqui no canal, e eu realmente acho que, apesar de abordar as minhas leituras ou assim fazer um balanço que é muito pessoal, eu vejo que é um vídeo de também reflexão, que é algo que eu gosto de fazer aqui no canal, algo que para mim faz sentido, né? Senão fica algo muito vazio falar com vocês sobre números ou abordar, sei lá, melhores leituras ou falar um pouco sobre as minhas experiências, sendo que não toque vocês, não faz sentido para vocês. Eu quero que vocês sintam ao final do vídeo que puderam também contemplar suas reflexões, as suas percepções e os seus sentimentos em torno da leitura, da nossa experiência como leitores no mundo. Como eu falei na introdução, também pretendo aqui estabelecer algumas metas, alguns desejos que eu fiz para 2024. Vocês vão ver que são simples, óbvias, tem uma outra coisa mais específica. Vou explicar para vocês um pouco sobre como e por que eu pensei, né, a Capitu chegou para participar nessas metas ou desejos especialmente para 2024, tá? E convido você que está aqui comigo, que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de pensar, que gosta de dicas de literatura, venha comigo, se inscreva ali abaixo, clique no sininho para você receber as notificações fresquinhas na sua casa. Eu publico vídeos todas as semanas aqui no canal, com muito conteúdo interessante sobre literatura, sobre escrita, sobre um pouco de tudo, que é em minha pretensão para 2024 compartilhar mais um ano aí com vocês de pensamento, de sentimento e inteligência aqui. Então bora lá. Vou primeiro começar com o balanço de leituras de 2023. Bom, 2023, gente, foi um ano que foi um ano de poucas leituras em relação ao que eu vivi e ao que eu li nos anos anteriores, pelo menos nos 4 ou 5 anos anteriores, foi o ano que eu menos li em quantidade. Muito disso reverberou aqui no canal. Eu acho que vocês que me acompanham já há algum tempo puderam sentir isso, e não foi algo que eu escondi, muito pelo contrário. Pelo menos, eu tenho certeza que eu deixei muito claro isso, mas outros vídeos, né, em que eu também falei, mesmo que en passant, eu falei sobre isso com vocês, né? Um reflexo dessa diminuição de leituras, da maneira diferente como eu me observei lendo em 2023. Foi um ano em que eu percebi uma leitura mais lenta, muitas vezes com uma dificuldade maior de concentração. Tive, assim, interesses, vontades de ler livros, eu acho que, assim, muito diferentes ao que eu geralmente, né, pelo menos costumava ler. Por exemplo, eu percebi que esse ano eu estava muito mais em momentos, tá, gente? Porque eu acho que a gente flui, a gente muda, né? É orgânico, não é nada muito fechado. Mas tiveram muitos momentos esse ano que eu tive vontade mais de ler livros de não ficção do que ficção. Sei lá, principalmente no final do ano, parece que eu tava fugindo um pouco da ficção. Não sei porquê, eu tenho analisado, tentado entender, mas também faz parte, né? Não tem problema algum. Não sei nem se eu preciso entender. Mas muitos momentos, assim, em que eu senti, embora eu não tenha parado em momento nenhum de ler ficção, eu parece que eu senti mais interesse em ler os livros de não ficção que eu tinha começado ou que de repente me trouxeram interesse. Foi pelos temas mesmo também. Foi um ano que eu estudei bastante, inclusive de interesse profissional para a minha escrita, por exemplo, né? Eu li muito sobre temas que eu sinto que poderão me influenciar ou me ajudar na minha escrita. Sei lá, de repente, para a construção de personagens, eu acho que é interessante eu saber mais, então eu fui atrás disso.
Então, isso se refletiu, eu acho que mostrei um pouco para vocês, né, desse mês a mês que eu mostro, de leituras que eu fiz, alguns caminhos diferentes que eu fiz, como, por exemplo, mergulhei bastante em mitologia grega, especialmente esse ano. Eu senti realmente que em algum momento ou outro eu precisei pisar um pouco mais no chão, sentir um pouco mais dessa leitura mais... Não é fria, né, gente? Não é exatamente isso, mas uma leitura um pouco menos subjetiva, talvez porque, pensando aqui, falando alto, foi um ano em que eu trabalhei e mergulhei muito na minha própria subjetividade. Eu me entreguei muito para a minha autoanálise, para a análise. Fui muito fundo em questões emocionais, questões assim, até da minha própria escolha profissional, né, de ser escritora. Então talvez isso tenha se refletido na minha vontade de mergulhar em outros temas, em estudar, em ir para outros lugares. E também eu acho que foi um ano em que eu me enxerguei de uma maneira um pouco mais múltipla e mais diversa, assim, no sentido de deixar um pouco a grande e apaixonada leitora que sou para viver outras coisas, outras experiências, outros, entre aspas, setores da minha pessoa, outras faces da minha pessoa. E eu tava, acho que, me reduzindo muito. No momento da pandemia, a gente teve, né, essa coisa de ficar muito em casa, de tal, e aí eu vivi muito a questão da leitura. Talvez a própria exigência da demanda social também, eu acho que foi uma influência para que eu lesse menos e que eu me concentrasse menos, porque tive outras demandas na minha vida que fizeram com que a minha mente, que o meu espírito, que a minha energia, que o meu corpo se sentissem menos presentes para muitas leituras. Mas destaco aqui que 34 leituras podem ser muito para uma ou outra pessoa, para você que me assiste, e que de maneira nenhuma eu digo que foram poucas leituras de uma maneira totalizante, assim. Não. É só pelo fato de me comparar comigo mesma. O ano passado, por exemplo, eu acho que eu li, agora eu não me lembro exato, mas foi 85 livros. Se for ver, realmente é uma queda bem grande de um ano para o outro. Eu não esperava que fosse ser tão grande. E tô fazendo esse balanço bem sincero, viu, gente, com vocês, sim. Sem problemas de me entregar, sem problemas de abordar, talvez, questões espinhosas ou muito íntimas, mas de fato assim, teve um momento do ano que eu comecei a me cobrar, falar, nossa, tô lendo pouco, vai ter pouco conteúdo no canal, e agora? Depois eu acho que foi um movimento tão natural que eu comecei a questionar o meu trabalho aqui no YouTube, questionar qual que é a necessidade de eu ter esse canal, quais são os meus valores, aquilo que eu tenho, né, uma linha editorial que eu pensei antes de criar o canal e tudo mais, e se esses mesmos valores que me fizeram abrir um canal em 2020 continuavam comigo, e o que faz ou não ainda sentido, e por quê, né, e como eu poderia mudar e tudo mais. E é um movimento que ainda continua, tá, gente? Assim, eu não consegui ainda chegar a conclusões muito objetivas, eu não consegui desenhar exatamente o que eu espero para o canal para os próximos anos, ou pelo menos para esse próximo ano, mas pouco a pouco eu tenho tentado me entender, entender como que eu posso continuar aqui de uma maneira interessante, viável. Eu cheguei a abordar com vocês a minha crise em torno desse trabalho não remunerado que eu faço há muitos anos na internet. As pessoas às vezes têm uma ilusão em torno, né, de produtores de conteúdo, porque sim, há muitos influenciadoras e influenciadores que ganham muito dinheiro, mas não é o caso aqui de jeito nenhum. Se for pensar bem, se for falar de uma maneira muito prática, é um trabalho que eu faço aqui que não me remunera. O meu canal é monetizado, mas é um valor pífio, e assim, no ano que eu ganho uma vez por ano aqui no YouTube, e jamais me manteria, jamais pagaria nem
nenhuma conta que eu tenho. Então, assim, isso tudo foi sendo colocado ano passado e foi sendo refletido, com certeza. Eu cheguei à conclusão de que não estava fazendo mais sentido para mim continuar com 2 vídeos. Não que isso seja definitivo, como eu falei em um vídeo aqui com vocês. Pode ser que em um momento que eu volte a fazer, mas realmente, assim, por enquanto é isso. Tô fazendo um vídeo por semana. Para quem eu sou hoje, para as coisas que, né, estão me demandando na vida como um todo, é o que eu consigo fazer. Então, para não perder qualidade, eu preferi diminuir um pouco, né, a quantidade aqui. Por que eu tô falando de tudo isso? Afinal, é um balanço de leituras, né? Porque isso se refletirá, depois eu vou falar para vocês, no que eu espero para o ano de 2024 e no que eu tenho pensado e o que eu quero para esse próximo ano, né? Eu anotei, né, o balanço, como eu faço todos os anos, né, um balanço de leituras, que eu nem cheguei a fazer como nos outros anos, a pegar as minhas metas para o ano de leitura. Porque eu sei que se eu for olhar ponto a ponto ali do que eu fiz de metas, olha, 2023 seria um ano de muita frustração. Eu, por exemplo, uma das coisas que pra mim já era natural, que a vida toda foi natural, esse ano eu li menos livros nacionais que livros estrangeiros. E eu até achei estranho, porque pra mim já era uma coisa comum que sempre os brasileiros fossem os mais lidos. Isso precisa me gerar frustração? Não, gente, não, eu não quero. Apesar de eu ter posto meta como ler mais nacional, eu não vou ficar frustrada por causa disso. Assim, eu tô num momento da minha vida que eu tô, assim, chegando sabe, conclusões de muita tranquilidade. Eu não quero, não faz sentido. Hoje não faz mais sentido pra mim. Foi o que foi, aconteceu e é isso. Agora, 2024 eu quero ler, sim, mais nacionais do que eu li esse ano, mas eu não quero colocar isso como algo que me prenda. Eu esqueci de falar os números, mas entre as 34 leituras que eu fiz, são 12 nacionais e 22 livros estrangeiros, né? Os países que eu li além do Brasil foram Moçambique, França, México, Inglaterra, Cuba, Noruega, Angola, Portugal, Nigéria, Polônia e Estados Unidos. Países mais lidos foram Inglaterra e França, destes, né? E da literatura nacional eu li autores e autoras de São Paulo, Rio, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Sul e Paraná. O estado mais lido, eu acho que foi o Rio de Janeiro. E assim, eu consegui coisas que eu queria, eu não consegui bater muitas metas, eu li menos gêneros do que normalmente eu leio. Aliás, foi algo que me destacou muito aos olhos quando eu parei para ver. Eu não cheguei a finalizar um livro de poesia. Nem sei o que dizer, gente. Assim, eu que já li tanta poesia, que, né, gosto e sempre falo pra vocês que eu quero diversificar, que eu quero ler poesia. Li crônica, eu li romances, li ensaios, li conferências, livros mais teóricos sobre assuntos diversos. É isso, assim, eu não fui tão diversa quanto eu gostaria, quanto eu tinha estabelecido na meta, mas assim, eu sei, hoje, assim, uma das minhas metas de 2022 para 2023, que eu gosto de até contar isso para as pessoas, é que eu queria queria me narrar para eu enxergar melhor essa construção do meu eu no dia a dia, né? Então eu gosto muito de escrever em diários, eu escrevo muito, eu tenho planner, agenda, e aí eu vou dia a dia escrevendo sobre as coisas que eu faço, sobre meus sentimentos, sobre algo que me chama atenção naquele dia e tudo mais, e eu consegui ir me percebendo muito, sabe, esse ano. Foi algo maravilhoso de viver. Por isso eu acho que não me gerou frustração quando eu fui sentar para fazer um balanço, quando eu olhei os números, quando eu olhei a qualidade das leituras, porque foram poucos livros, ou pelo menos menos livros do que nos outros anos, mas eu vi nesses que eu consegui ler que ela, Annalise, que foi se construindo. Eu vi que eu segui muito do meu instinto em torno das leituras, li livros daquelas editoras que me prestigiam, que me mandam livros, né, da Editora Instante, da Dublinense, Darkside me mandou livros, eu também fiz conteúdos em torno dessas leituras. Então, assim, eu quis olhar mais pro que foi bom, de positivo que eu tive, assim, eu realmente foi com
muita tranquilidade que eu escrevi esse balanço. Eu consegui me dar muito espaço, eu consegui me ouvir, me respeitar, e eu consegui trazer isso para vocês de uma maneira muito honesta, e eu fui muito bem acolhida por vocês quando eu precisei. Aqui eu anotei algumas outras curiosidades que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Desses 34 livros, 10 são livros de não ficção, que é um número bem grande, assim, né, relativamente, comparando com os outros anos. Eu acho que foi mais ou menos a mesma quantidade de livros de não ficção que eu li esse ano, e em outros anos que eu li muito mais. Então, como eu falei pra vocês, realmente eu tive um olhar, assim, mais pra esse tipo de leitura este ano. Claro, 24 livros de ficção, e aí eu incluo os livros que eu li de memórias e autoficção. Foram 19 romances. Foi o gênero mais lido. Eu acho que, em geral, todos os anos o romance aparece como o gênero mais lido por aqui. Infelizmente não li poesia, que foi algo que me destacou, como eu já falei pra vocês. Eu não li teatro, dramaturgia, né, que eu queria ter lido. Eu acho que uma das minhas metas que eu não cumpri foi de ler alguns autores e algumas autoras que eu queria ter lido esse ano. Por exemplo, eu queria ter lido Drummond, e eu acho que foi o primeiro ano desde 2019 ou 18, não, pelo menos desde 2019. 2023 foi o primeiro ano que eu não li nenhum livro do Drummond. Isso, obviamente, me entristeceu, mas aconteceu. Eu tinha pensado em ler Clarice, Hilda Hilst, outros autores, acabou que também não li. Então é isso. Fazendo uma finalização, foi um ano que, de certa maneira, eu acho que eu aprendi muito, e as leituras que eu fiz foram muito interessantes, mesmo com as minhas dificuldades. Eu consegui encontrar autoras favoritas, por exemplo. Me apaixonei por Jane Austen, me apaixonei por Olga T, a Prêmio Nobel, que, né, fiz uma leitura no finalzinho do ano e já ganhou meu coração com essa leitura. Eu estudei bastante, então foi ótimo. Tô muito, realmente, feliz com o meu processo. Isso eu acho que é o mais importante. Começando já a entrar um pouco na questão de metas e desejos para 2024, geralmente nos outros anos eu fiz vídeos separados para isso, mas esse ano eu vou resumir, né? Eu vou juntar tudo num só. Para vocês terem ideia, assim, eu quase não fiz metas para 2024. É porque eu não fiz meta para não me frustrar. Não, nada disso. Eu gosto muito de fazer metas, eu acredito muito, assim, que as metas são um horizonte para o qual eu caminho, mas, como vocês puderam perceber, muitas vezes eu não consigo alcançar as minhas metas. Eu faço muitas metas que pra mim já são naturais ou quase óbvias, né? Tipo, eu quero ler mais mulheres, eu quero ler bastante literatura nacional, sair da zona de conforto com pelo menos uma leitura do ano, que seja uma leitura de um gênero diferente. Eu sempre coloco umas coisas assim que se repetem. A diversidade, que é uma grande questão pra mim, né? Tipo, ler autoras e autores de estados diferentes do Brasil, ler países que saiam um pouco, né, daquela mesmice de Estados Unidos, Inglaterra, França, já são, assim, metas da vida como leitora. Então eu nem quis me repetir esse ano de anotar exatamente essas metas, de buscar ler autoras negras e negros, de minorias. Então eu tento isso sempre, e é claro que em 2024 eu quero fazer isso, continuar a fazer isso. Para mim é essencial como leitora explorar a diversidade, viver a literatura com esse olhar que me amplie o horizonte, que me faça crescer, que me faça aprender e me divertir ao mesmo tempo, e sentir, ser chacoalhada por tantos artistas do mundo todo. Mas tem alguma outra coisa mais específica, então eu compartilho com vocês agora. Nesse ano, gente, eu gostaria de seguir esse ritmo de desaceleração, que foi algo natural para mim em 2023, mas que em 2024 eu trago para o consciente, para que eu faça isso de maneira realmente deliberada. Que eu faça leituras com o meu tempo, respeitando os meus movimentos, respeitando a minha intuição, de buscar leituras que naquele momento façam sentido para mim, portanto não estabelecer muito livro para ler no ano todo, para eu não precisar, sei lá, tipo, deixar de ler algo que eu tenha vontade de momento para ler algo que para Annalise de janeiro de 2024 faz sentido, entendem? Então eu quero seguir a minha intuição, quero respeitar meu tempo, mas eu quero, neste ano, ler livros de estudo, ler livros que me ajudem a trabalhar melhor,
a ser uma melhor escritora. E isso vai desde livros, sei lá, sobre escrita, como eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho esse aqui da Helena Ferrante, Frantumaglia, Os Caminhos de uma Escritora, que eu tenho há tempos, né, pela editora Intrínseca, com a tradução do Marcelo Lino. Tenho lido, né, todos esses últimos anos, e quero continuar lendo, livros que falem sobre escrita, que abordem o ofício, o fazer literário, que me ajudem nesse sentido, né, a me entender como escritora, trazer um alento, assim, né, na rotina, que é muito difícil. Este ano é um ano em que eu vou escrever, tô escrevendo, mas que eu tenho, né, planos de escrita, e então eu quero buscar muito apoio também, né, nesses autores famosos, clássicos, ou que eu gosto. Nesse mesmo sentido, mas aí é um pouco diferente, eu pensei em reler Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é uma autora que eu amo de paixão, mas por uma criação de um certo ritual, de uma certa tradição, porque foi um livro muito especial para mim, que eu li antes de começar a escrever Domingo, meu romance, né, publicado pela editora Instante. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar, né, eu tô nesse trabalho de começar a escrever meu próximo romance, vou mexer também com o meu livro de contos, que eu escrevi agora o ano passado. Então, quem sabe, né, eu leio Um Teto Todo Seu de novo para criar essa tradição, para me inspirar, porque foi um livro que me inspirou a escrita, que me ajudou nesse movimento de escrever, né? Então, assim, tá aí um possível projeto de tradução aqui. Dela também, né, eu pensei, poxa, era uma das autoras que eu tinha posto, né, para ler no meu radar. Então, quem sabe eu não já engato e leio uma ficção da Virginia Woolf, porque também é uma dos autores que eu quero ler toda a obra, né? Então, é bom pelo menos um livrinho aí ou outro a gente ler no ano. Então, eu trouxe esse exemplo, não sei se exatamente seria este, né? Mas só por exemplo, Ao Farol, nessa edição que eu tenho linda, da Autêntica, com a tradução do Tomás Tadeu. Então, não sei. Eu não sei se vai ser esse. Tem um de cartas da Virginia com a Vita, que também pode ser a leitura escolhida, mas alguma coisa dela, se der, eu quero ler. Ainda sobre autoras que eu quero ler esse ano, autores, eu coloquei a Ursula Le Guin para conhecer. Eu trouxe eu acho que outros dois, tem outros dois dela aqui. Não sei se seria este, eu acho que talvez até fosse essa a escolha primeira, porque tem um tema aqui que eu me interesso, né? É uma autora clássica, uma autora de ficção científica, distopia, uma autora que é muito, né, importante, então talvez seja uma leitura para o início, né, nos primeiros meses desse ano. Não sei, vamos ver. Tô trazendo exemplos, tá? Eu acho que vocês entenderam. Que não necessariamente vai ser esse livro, mas que são autores que eu quero ler. Ela voltou para minha lista de querência, de metas para esse ano, que é a Clarice Lispector, que é uma musa da minha vida, vocês sabem. Com esse processo de escrever, eu acho interessante que, se possível, eu volte a ela, porque a Clarice, ela tem essa escrita que sempre mexe muito, muito comigo, que certamente me ajudaria como escritora. O outro autor que está nessa lista, né, que eu até já falei, é Carlos Drummond de Andrade. Trouxe Confissões de Minas, que é um dos livros dele de contos, crônicas, né? Tá na minha lista há muito tempo. Na verdade, eu tenho uma ideia de projeto há alguns anos já, que eu não toquei ainda, mas que é ler Drummond em ordem cronológica de publicação, a ficção em prosa do Drummond, né? Porque eu já li a poesia dele, tenho relido a poesia, e Confissões de Minas está em primeiro lugar, por isso que eu trouxe também esse exemplo, faz sentido. Um outro autor, na verdade, esse é mais específico, porque realmente é este livro que eu quero ler do autor, porque é o outro que eu tenho dele, que eu acho que é o outro único dele, eu já li, que é Radwan Assar, em Lavoura Arcaica, nessa edição que é da Companhia das Letras também, né, assim como Drummond. E a Clarice eu não falei, mas é essa edição que eu trouxe, tá? Nova Fronteira. Ai, gente, tá, disfarcem, tá? Disfarcem. A Ursula Le Guin, que eu trouxe aqui, é pela Morro Branco, com a tradução da Essi Regina Candiani, tá? Desculpem, eu gosto sempre de falar editora e tradutor, deixei passar. Mas o Lavoura Arcaica é um livro que eu conheço trechos, eu conheço a história, eu já assisti ao filme, que é belíssimo, belíssimo, nossa, maravilhoso, com Selton Mello e outro, um elenco aí muito interessante.
E, gente, inclusive no domingo tem um trecho do Lavoura Arcaica, que é um dos trechos que para mim mais maravilhosos que eu conheço da literatura mundial. E faz muitos anos, eu nem sei quantos, juro pra vocês, gente, é vergonhoso pensar. Mas assim, no mínimo uns 10 anos que eu tenho vontade de ler esse livro. Desde a faculdade, na verdade. Então, assim, uns 15 anos que eu tô pra ler esse livro e não leio. E aí eu falei, não, esse ano eu vou colocar, mas assim, a sério mesmo, pra eu pôr esse livro aqui na minha cabeceira e começar a ler, porque é uma meta da vida. Então eu preciso realmente cumprir. E eu tenho a sensação que é um livro que vai me inspirar muito também a escrita. É uma sensação de uma leitura de inspiração, de um ritmo, de uma musicalidade para minha escrita. Então, tá aqui. E o outro, assim, outro livro, na verdade, que eu coloquei, né, muito especificamente nesta possível meta de 2024, é este aqui, que é Cartas, né, do Van Gogh ao Theo, o irmão dele. Van Gogh, Cartas a Theo, edição ampliada, anotada e ilustrada da LIPM Pocket, aqui com a tradução do Pierre Ruprecht. Eu comprei esse livro no final do ano passado, mais ou menos nos últimos meses. Tô muito assim, sei lá, muito ligada ao Van Gogh nos últimos tempos. Minha agenda de 2024 com uma pintura dele, tem um diário de escrita para o meu romance, que também é uma pintura das pinturas dos girassóis dele. Fiquei muito interessada em também conhecer um pouco do artista, né, ver um pouco da vida dele, de toda essa vida muito conturbada que o Van Gogh tem. Eu sei um pouco, né, já vi vídeos sobre a vida, então me deu vontade de me aproximar mais dele. Por fim, uma outra autora que eu trouxe, que eu gostaria muito de ler em 2024, é a Olga Tokarczuk. Gente, juro que vou aprender o nome dela para não ficar toda vez falando isso. Eu tenho vergonha disso, né? Tem que pesquisar direito como que se fala, pronuncia o nome dela. Mas é essa autora polonesa que eu trouxe aqui sobre os ossos dos mortos, pela editora Todavia, com a tradução da Olga Badzinska Shinzato. Quero muito ler a Olga, se der, realmente lerei em 2024, porque em 2023 eu li esse livro aqui, Escrever é Muito Perigoso, né, também pela Todavia, com a tradução do Gabriel Borowski, e foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu fiquei completamente apaixonada, enlouquecida, sei lá, encantada, tudo de bom. E aí eu falei, gente, realmente eu preciso ler os romances, né, da autora. Eu tenho 2 aqui, mas eu trouxe esse porque é por ele que eu quero começar. Muitas amigas minhas já falaram que eu vou amar, inclusive a Pri Calado, com quem eu divido muito, assim, o gosto literário. E aí eu coloquei aqui, e também tem um encontro dessa temática, né, que eu falei da Le Guin, tem a ver essa questão de relação com os animais e coisas do tipo. Eu acho que faz sentido, é uma construção aqui do meu pensamento, dos meus sentimentos sobre o que tem me movimentado, do que tem me interessado. Então é isso, assim. É claro que são metas, eu diria assim, possíveis de serem alcançadas, mas o que virá em 2024 dirá. Pessoalmente, é um ano que eu sei, gente, que eu vou ter muitas demandas. Aqui da minha casa, da minha família. Eu já falei que eu tô, né, nesse processo de escrita de mais um romance. Então é uma coisa que demanda tempo, demanda estudo. Então realmente muitas leituras às vezes fora do que é possível e do que tá dentro da bolha que eu crio, né, em torno daquilo que eu tô escrevendo, fica difícil, e outras coisas, né? Então assim, não quero fazer muito mais do que isso. Já acho que já tem bastante coisa, bastante meta, bastante desejo. E é isso, ao longo dos meses eu vou dividindo com vocês o que eu leio, o que eu sinto, né? Eu pretendo também nesse canal, do conceito desse canal, eu pretendo trazer muitas reflexões, trazer umas conversas, umas possibilidades de diálogo ainda mais do que eu já faço, né? Para que a gente converse, para que a gente reflita, dialogue com uma certa profundidade, com honestidade, sinceridade, com empatia. Sai um pouco, né, dessa ideia de ler, e às vezes perde um pouco o sentido. Então eu quero trazer muito sentido para que eu faça aqui, para que eu leia, para que eu vivo,
sempre que eu faço. Tá bom? Então é isso, eu peço para você que ficou até aqui comigo, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, comente ali embaixo, me digam quais são as suas metas para o ano de 2024, o que você quer muito ler. Eu adorarei conversar com vocês mais profundamente ali nos comentários, saber também o seu lado da história, né? Então é isso, eu vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até!